Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui mais uma vez, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, certo? E no vídeo de hoje eu quero discutir um pouco, melhor dizendo, o que está nessa matéria aqui, ó, do UOL, tá? Da parte de astronomia. E olha o que diz aqui, ó: flor em Marte? Robô da NASA faz registro curioso no planeta vermelho. Uau! Então a gente vai estar discutindo o que está aqui nessa matéria, certo? A gente vai discutir alguns pontos aqui, como a gente sempre faz, porque vocês sabem que as minhas análises aqui são são friamente calculadas, certo? Bom, a gente vai estar analisando essa matéria aqui, a gente vai ver o que tem de erro e o que tem de problema, certo? Pois bem, então tá aqui uma imagem aqui, ó, que aí diz aqui, ó, que flor do tamanho de uma moeda foi registrada no solo de Marte. Bom, mas será mesmo que isso aqui está no solo de Marte? Essa é a questão que a gente vai estar explorando nesse vídeo. Então, o rover Curiosity, né, que é um robozinho da NASA que perambula por Marte, tirou uma foto curiosa na superfície do planeta vermelho. A imagem parece ser uma pequena flor. Os cientistas do projeto deram o nome de Blackthorn Salt, que significa sal de espinheiro. Então, pois bem, então como eu li aqui, né, então tem o rover da NASA, né, que está perambulando lá por Marte, né, segundo as informações oficiais. E esse mesmo robozinho foi responsável por capturar essa imagem aqui no planeta vermelho, né, na superfície do planeta vermelho. Bom, eu acredito que isso aqui realmente está em Marte. Eu acredito que isso aqui realmente é lá onde eles dizem, no planeta vermelho. Olha, eu sinceramente eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas que isso aqui está em Marte. Pergunta: Marte existe? Com certeza, não tenho dúvidas que Marte existe, certo? Agora, que Marte seja um planeta habitável, um planeta físico onde você pode ir lá com a sua nave, pousar lá e, sei lá, plantar batata, fazer o que você quiser lá, aí eu já tenho dúvidas. Aí é uma outra discussão. Que Marte existe e que os demais planetas existem, eu não tenho dúvidas. Mas que eles são mundos físicos que você pode habitar lá, tá entendendo? Essa é a questão que eu já fico com o pé atrás, certo? Então, como eu falei, eles encontraram aqui uma espécie de flor, né? Tem um formato de flor esse objeto aqui, mas não é bem uma flor, a gente ainda vai ver aqui na matéria. É uma outra coisa. Mas a pergunta que eu quero fazer, o que eu quero dar destaque aqui é o seguinte: como as pessoas podem ter tanta certeza que isso aqui está em Marte? Vou fazer uma pergunta: você, amante da ciência, certo? Você que gosta desses assuntos de astronomia, cosmologia, formato da Terra, você que gosta desses assuntos, etc e tal, ligados à ciência, o que te faz ter tanta certeza que esse aparato aqui, esse objeto aqui, que tem formato de flor, está realmente lá em Marte? O que te faz ter tanta certeza? Eu até agora não fui convencido. Por que eu não fui convencido? Porque essas informações, como as coisas funcionam, não é bem acessível pra gente. Eles só te dão a matéria, certo? Eles te dão a matéria e eles te jogam a conclusão e eles querem que você chegue no raciocínio óbvio. Eles querem que você chegue no raciocínio que eles querem, certo? Ou seja, eles vão lá, montam a matéria, dizem que esse objeto aqui foi encontrado em Marte e todo mundo escolhe acreditar. Ou seja, eu preciso usar da minha fé. Eu preciso usar apenas desse mecanismo para acreditar nisso aqui. Por quê? Porque eu não tenho uma prova cabal. Eu tô falando de ciência, tá entendendo? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Uma coisa é eu ter evidências, certo? Uma coisa é eu ter praticidade e acreditar que aquilo é verdade porque eu tô vendo que é verdade, porque eu tô vendo ciência de verdade na minha frente. E outra coisa é alguém querer me convencer que algo seja verdade mesmo não sendo, certo? Só porque eu tô falando tudo isso aqui, significa que eu sou um teórico da conspiração? Não necessariamente, eu tô questionando, certo? Todo mundo tem um livre direito para questionar o que bem entender, certo? E essas coisas aqui precisam ser questionadas sim, porque ciência é a cultura da dúvida. Ciência, ela tem que ter questionamento, certo? A ciência, ela não tem que ter certeza absoluta. A ciência não tem que ter um consenso bonitinho. Esse consenso bonitinho, ele foi criado, ele foi moldado para se adaptar a essa ciência moderna de hoje, feita por eugenistas. Mas a gente vai falar disso em algum vídeo futuro, certo? Esse é assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso. A gente não tem uma garantia, a gente não tem uma prova cabal que essas coisas aqui estão acontecendo nesse exato momento. Sabe por quê? Porque isso aqui pode ser aqui na Terra mesmo. Esse objeto aqui que eles estão falando,
que encontraram aqui em formato de flor lá em Marte, isso aqui pode ser aqui na Terra mesmo. Eles encontraram aqui na Terra mesmo e estão dizendo que isso está em Marte. Então, a mesma dúvida que eu tenho que esse objeto aqui está em Marte é a mesma dúvida que eu tenho se o homem realmente pisou na Lua e fincou a bandeira americana lá. Porque daqui a gente não consegue ver nenhuma bandeira tremulando lá na Lua. Você já viu com seus próprios olhos? Pois bem, então é como eu tô falando, percebe? Essas coisas, como não são acessíveis a nós, fica difícil garantir que essas coisas são realmente realidade. Realidade é o que a gente vê, galera, é o que a gente tá vendo, certo? Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você diga assim pra mim: pô, Lucas, eu estive na França, eu estive em Paris. Daí eu pergunte: cadê a prova que você teve lá? Daí o que você faz? Você vai lá, tira uma foto sua, você tira uma selfie sua, lá na Torre Eiffel, em Paris, tá? Vou dar um exemplo. Aí você vai lá, pega essa foto, me dá e me fornece como uma prova. Você fala assim: tá aí, Lucas, a foto tá aí, estive lá em Paris. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar por minha própria conta, vou fazer uma viagem até Paris, no lugar que você esteve na foto, e vou tentar reproduzir o que você fez. Vou tentar tirar uma foto minha e realmente eu provei que você estava lá, certo? Eu vi com meus próprios olhos, eu pude garantir comigo mesmo, eu pude tirar a prova dos 9, tá entendendo? Eu pude ter a mesma experiência que você e realmente reconhecer que você esteve na França, em Paris. Por quê? Porque Paris na França é um lugar bem mais acessível para mim do que Marte. Eu posso ir na França. Claro, eu não tenho condições financeiras disso, mas assim, quem sabe futuramente, né? Mas enfim, vamos supor, Paris, ele tá muito mais acessível para nós aqui, mesmo que você não tenha muita condição financeira de fazer uma viagem internacional. Mas vamos ser sinceros, vamos ser realistas, vamos ser honestos. Paris na França está muito mais acessível do que Marte, certo? Então, é como eu tô falando, sinceramente eu tenho dificuldade de acreditar nessas questões. Por que também que eu tenho dificuldade? Porque a gente sabe que os Estados Unidos colocou uma sonda lá em Marte, né? Eles dizem. A China também havia colocado uma sonda lá, um rover. Mas vocês percebem que eles não estão nem um pouco preocupados em mostrar para o mundo que o outro teve lá. Por exemplo, os Estados Unidos colocou um rover lá, depois veio a China. Por que o rover chinês não tirou foto do rover americano lá e mostrou para o mundo que realmente essas coisas estão acontecendo? Seria uma boa, não? Seria uma boa eles fazerem isso, certo? Para quebrar qualquer teoriazinha da conspiração de terraplanista. Não seria bom fazer isso, provar para o mundo que eles estão realmente em Marte? Mas não é isso na prática. Parece que eles é cada um por si, tá entendendo? Ninguém tá preocupado em provar nada, em mostrar para o mundo que o outro esteve lá. É tudo cada um por si e é isso, tá entendendo? Então essas coisas são muito estranhas do meu ponto de vista. E como eu falei, esse objeto aqui em formato de estrela, pode haver um objeto semelhante a isso aqui na Terra mesmo. Ah, Lucas, mas baseado em que você fala isso? Com que base você diz que isso aí pode ser encontrado aqui na Terra também? Então vamos lá, vou mostrar um exemplo prático aqui. Bom, então ó, eles vão dizer aqui, ó, parece flor, mas não é. O tipo de estrutura de minerais identificado na imagem é formado por aglomerados de cristais tridimensionais. Então essa é a origem desse objeto aí que eles dizem que acharam em Marte, né? Que tem formato de flor. Mas eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar que isso pode ser encontrado aqui na Terra também, certo? Então vamos lá, um exemplo prático aqui. Aí, se eu pego esse conteúdo aqui da CNN, olha o que ele vai dizer para nós. Marte na Terra. Conheça o lugar que mais se parece ao planeta vermelho. Opa! Peraí. Então quer dizer que existe um lugar aqui na Terra que se parece muito com o planeta vermelho. Uau! Pois bem, vai vendo aonde que a gente está chegando aqui. Então, Yungay, deserto remoto, a cerca de 88 quilômetros da cidade de Antofagasta, é onde a NASA conduz muitas de suas pesquisas. Opa, peraí, que a NASA conduz muitas de suas pesquisas, né? Interessante. Então vocês podem ver que o deserto, ó, ele se assemelha muito a Marte mesmo. Você pega uma foto dessa aqui, edita lá no programa de computação gráfica, coloca um astronauta aqui, todo mundo pensa que o cara tá em Marte, certo? Então tá aqui, ó, 5 lugares na Terra que mais parecem Marte. Então, em primeiro lugar vem o deserto do Atacama, um grande candidato aí para representar Marte, né, vamos dizer assim. Então, saibam que se um dia eles mostrarem gravações para a humanidade, né, dizendo
que o homem está em Marte, que o homem alcançou Marte, saiba que isso pode estar sendo encenado em um desses lugares aqui na Terra que eu vou mostrar. Então o deserto do Atacama é um deles. Você pega uma imagem dessa daqui, muda um pouco a coloração, muda o real, você edita ela, coloca um cara aqui com roupa de astronauta, todo mundo pensa que o cara está em Marte, todo mundo vai comprar a ideia, tá entendendo? Então nós temos aqui, ó, o Lago Vostok na Antártida e temos o Pico de Orizaba no México, ó, mais 2 lugares aí candidatos para representar Marte aí nessa missão espacial revolucionária, entre aspas, né? Então tem aqui também o Vale da Morte nos Estados Unidos e tem o Devon Island no Canadá. Então são esses 5 lugares aí que mais se parecem com Marte aqui na Terra, né? Segundo a matéria, eu vou deixar esses conteúdos aqui na descrição. Bom, então é isso. Finalizando aqui nossa conversa, espero que todos tenham entendido a ideia principal do vídeo. Eu ainda não me sinto convencido que eles realmente mandaram sondas para Marte, etc e tal. Por exemplo, a gente tem essa imagem aqui. Essa imagem aqui pode até ser real, sim, só que eu acredito que essa imagem foi tirada aqui na Terra e editada e estão passando para a população, estão passando para o povão que isso aqui está em Marte, mas obviamente eu não acredito, certo? Pois bem, para mim Marte é apenas uma estrela errante no firmamento, tá? No meu entendimento. E ainda não me sinto convencido com essa questão, certo? Pois bem, então espero que tenha ficado claro para todos. Fortíssimo abraço para você que me acompanha. Continuarei falando mais sobre essas e outras questões. Muito obrigado a todos e até mais.